Se vocês repararem aqui embaixo, o canal chegou a 300 inscritos. 300 inscritos. E daí? Quantos inscritos você tem? 20 mil? 100 mil? 1 milhão? Quantos o Whindersson tem? Mas grande coisa, pra mim cada um de vocês é muito especial. Além do mais, com 300 pessoas eu já consigo organizar uma mega festa, lotar um voo internacional ou até mesmo defender a Grécia de um exército persa. Sim, isso mesmo. Um dos episódios mais dramáticos da história da Grécia Antiga envolveu a defesa das Termópilas, em 480 a.C. Além da conta que apenas 300 espartanos seguraram um vasto exército persa em uma passagem estreita da região. O único espartano sobrevivente dos 299 teria levado a história de volta a seu povo. Essa história voltou aos holofotes agora nos séculos 20 e 21, graças a diversas produções cinematográficas que exaltam esses homens oleosos, bombados e de capas vermelhas. Adjust your sword, boy. It's digging into my back. But I'm not wearing my sword. O episódio recentemente até mesmo ganhou um look em um desfile maravilhoso da Dolce & Gabbana, do qual eu falo nesse vídeo que tá no card. Mas os vários filmes sobre o acontecido querem que você acredite que havia apenas 300 homens na defesa utilizando-se de... táticas peculiares. Your mom's so stupid, she thought Tupac Shakur was a Jewish holiday. Mas na realidade, havia pelo menos 4.000 aliados nos 2 primeiros dias e 1.500 homens envolvidos no último confronto. Mesmo assim, um número minúsculo comparado às forças persas que teriam entre 70.000 a 300.000 homens. Mas vamos começar do começo. As origens políticas da Batalha das Termópilas remontam ao antecessor de Xerxes, Dário I, ou Dário o Grande. Em 490 a.C., na época da Batalha de Maratona, ele enviou oficiais às cidades gregas na esperança de persuadi-los a aceitar a autoridade persa. Mas por mais que os gregos fossem desunidos, isso os ofendeu grandemente. Então os atenienses resolveram fazer uma coisinha bem simpática e que assim Dário adorou. Eles pegaram o mensageiro e jogaram num buraco. E os espartanos, por incrível que pareça, acharam isso o máximo e fizeram a mesma coisa, só que por sua vez jogaram os mensageiros num poço. 10 anos depois, em 480 a.C., Xerxes ainda não havia engolido a afronta e resolveu invadir a Grécia como uma continuação do plano original de Dário. Ele começou da mesma forma, enviando oficiais às cidades-estado gregas, mas resolveu pular Atenas e Esparta. Muitas cidades-estado gregas se aliaram a Xerxes ou permaneceram neutras, enquanto Atenas e Esparta formaram a resistência, com uma série de cidades-estado atrás delas. Ainda assim, antes de invadir, Xerxes deu uma chance para caso Leônidas quisesse se render, mas o afrontoso rei de Esparta simplesmente falou a famosa frase: "Vem me pegar". Xerxes invadiu a Grécia com a intenção de adicionar as cidades-estado ao império que já abrangia 3 continentes, mas os gregos deixaram de lado a rivalidade, aliando-se e escolhendo um lugar para controlar o avanço persa, a terra das Termópilas, a 200 quilômetros de Atenas e 60 quilômetros de um estreito entre Eubéia e o continente. O local era estratégico, pois já havia uma muralha defensiva e as forças gregas menores poderiam bloquear os exércitos e navios persas ao mesmo tempo. O nome Termópilas significa portões quentes, e na mitologia grega, esta área era conhecida por ser uma das entradas para o Hades, o reino dos mortos. Este acordo foi firmado no primeiro semestre de 480, mas os persas só chegaram meses depois, em agosto, e para os espartanos, apesar de engajados em defender as Termópilas, este foi um mau momento. Quem assistiu ao vídeo sobre a Batalha de Maratona vai saber que esse era um mau momento para os espartanos, pois eles precisavam realizar tanto as suas Olimpíadas quanto um festival chamado Carneia, em honra ao deus Apolo. Não realizar esses eventos era uma grave ofensa aos deuses. Outra versão sugere que eles não queriam defender-se tão ao norte, embora essa versão não se sustente, já que até o rei eles enviaram para lutar. Os espartanos precisavam encontrar um equilíbrio entre honrar o compromisso com os aliados e realizar os eventos.
Resultado, 300 veteranos espartanos liderados pelo rei Leônidas foram enviados. Mas ao contrário do que a ficção conta, eles não estavam sozinhos. 700 partiram de Téspias aos pés do Monte Helicão, 400 de Tebas. Os próprios espartanos levaram 300 escravos para ajudar. No final, pelo menos 4.300 homens ocuparam a passagem das Termópilas, aguardando o tão esperado confronto. Demorou, mas o exército persa de fato chegou às Termópilas e atacou. Apesar da disparidade nos números, os gregos foram capazes de manter sua posição. Sua estratégia envolvia manter uma linha de apenas algumas dezenas de metros entre uma encosta íngreme e o mar. Isso constringiu o campo de batalha e impediu que os persas utilizassem seus vastos números. Por 2 dias, os gregos se defenderam contra ataques persas e sofreram leves perdas, pois conseguiram impor pesadas baixas ao inimigo. Essas baixas envolviam soldados com pouco treinamento que os persas enviaram somente para atrapalhar um pouco os gregos, mas também membros da tropa de elite do exército persa, os chamados imortais. Tem aquela música horrorosa que fala que como é que é? Que o que é imortal não morre no final? Mas nesse caso morreram. A batalha teve uma reviravolta quando os gregos foram traídos. Eufíaltes, um cidadão grego bem do pão com ovo, em busca de uma recompensa, informou a Xerxes de um caminho secreto que conduzia à retaguarda das Termópilas pelas montanhas, tornando a estratégia grega inútil para impedir o avanço do exército persa. Xerxes aproveitou-se dessa traição e enviou parte de seu exército por esse caminho, liderado pelo próprio Eufíalte. Depois de chegar ao outro lado, os persas atacaram e destruíram uma parte do exército grego e obrigou Leônidas a convocar um conselho de guerra, no qual foi decidido que recuar era a melhor opção. No entanto, enquanto a maioria do exército grego recuou, Leônidas, seus outros 299 espartanos, 1.100 beócios e os escravos, que não tinham lá muita escolha, ficaram para trás, supostamente porque se render e preservar a própria vida não é lá muito espartano. Eles se mantiveram firmes contra os persas, mas foram rapidamente derrotados pelo vasto exército inimigo, e muitos, incluindo Leônidas, foram mortos. A notícia da derrota chegou às tropas em Artemísio, e as forças gregas de lá também recuaram. A vitória persa em Termópilas permitiu a passagem de Xerxes para o sul da Grécia, o que expandiu ainda mais o Império Persa. E no final das contas, Eufíaltes se ferrou, pois não recebeu recompensa nenhuma dos persas, já que eles foram derrotados na Batalha de Salamina, e sua cabeça ainda foi posta a prêmio. Apesar dos números gregos terem sido bem superior a 300 homens, a verdade da defesa das Termópilas não é menos fascinante que o mito. Se você gostou desse vídeo, dá um joinha, se não gostou, desculpa.